uma aulinha para você bem simplesinha, bem rápida, mas para que você possa resolver o seu problema de bolo torto. Você já fez algum bolo que fica meio torto, você não sabe fazer exatamente a montagem desse bolo? Então eu vou te ensinar. Aqui eu tenho uma forma de 20 centímetros, eu assei a minha massa e eu vou utilizar dois tipos de recheio diferentes. Vou ensinar a quantidade de calda, que é muito importante, a quantidade de calda, para que você possa umedecer a sua massa. E isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Por quê? Porque você não sabe a quantidade. Alguns gostam de bolo mais molhadinho, outros gostam de bolos mais sequinhos e outras pessoas gostam de bolos na medida certa. Então eu vou te ensinar a agradar a maioria do pessoal. Imagina que você está numa festa e esse bolo, essa encomenda que você tem que fazer é para 100 pessoas. E aí, como umedecer essa massa de bolo para agradar a maior quantidade de pessoas, tá? Lembrando que você não tem que agradar os noivos ou a pessoa que encomendou o bolo. Quem você tem que agradar é a maioria das pessoas. Então você usa o meio termo e não faz nenhum bolo seco, nenhum bolo molhado. Deixa na medida que é um bolo úmido e essa massa úmida vai agradar os dois paladares. Então é bastante importante que você siga essas dicas, tá? Então, para começar a montagem, nós vamos cortar o bolo. Sempre eu utilizo uma faca de serra e eu não utilizo aquele cortador nivelador, tá? Eu vou utilizar uma faquinha normal, onde eu consiga cortar esse bolo. Eu vou visualizar aqui o tamanho, a altura do meu bolo e eu vou dividir em duas partes, porque eu quero 3 fatias de bolo, ou seja, 3 discos. Então eu venho aqui, olha, faço uma marcação bem semelhante, olha, tá aqui do tamanho da minha faca e agora eu vou dividir o bolo. Para dividir a primeira camada, eu encosto no meu bolo e eu venho aqui, olha, girando a bailarina e cortando somente a parte toda a lateral do bolo. O meio depois eu passo, porque aí vai acontecer do seu bolo ficar bem retinho. Então a gente vai passando sempre aqui, olha, na lateral. Depois que essa lateral estiver aqui, olha, ela se encontrou. Então eu já fiz a minha marcação, que é praticamente a altura da minha faca. E agora que eu já fiz a marcação em todo o bolo, eu venho aqui, ó, girando a bailarina e passando aqui devagar, olha, toda a faca. Assim eu vou ter um bolo bem retinho. Então aqui eu tenho o primeiro disco de bolo e esse bolo aqui, olha, tá bem retinho. Agora eu vou reservar esse disco e vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Facinho de cortar, agora você não vai ter problema de cortar o seu bolo torto. Muitas técnicas e muitas pessoas utilizam técnicas diferentes para fazer isso. Algumas pessoas utilizam linha, barbante, aquele cortador nivelador, né? Mas eu acho que com a faca é um processo bem simplificado, olha. E agora que o bolo tá todo aqui, olha, colado ainda, mas a minha lateral já está solta, eu venho aqui passando a faca com bastante cuidado para que essa fatia fique bem uniforme. E assim eu já consigo uma fatia, olha, do bolo bem retinha. E aí esse bolo não vai ficar, olha, torto na hora da montagem. Isso, para bolos maiores, o que você vai precisar é da mesma técnica, porém uma faca maior. Você vai utilizar uma faca maior, que aí você vem cortando toda a parte do meio do bolo. Então agora que nós já temos 3 discos, nós vamos para a montagem. Aqui, vamos iniciar a montagem. Primeira coisa, eu não utilizo nem saquinho, nem plástico filme. Eu vou te contar um segredo. Aqui essa parte do bolo, ela ficou em contato aqui com a farinha. Então a hora que eu umedeço a minha massa, ela vai criar uma liga e vai colar no fundo da forma. E essa parte aqui, não. Então o que eu faço? Eu coloco essa parte em contato com a forma. Dessa maneira aqui, o meu bolo não vai ficar grudado. A hora que eu for desenformar, eu simplesmente vou passar uma faquinha na lateral e esperar esse bolo cair no prato. Agora eu vou umedecer a massa, como eu falei. Sempre que eu utilizo é 10% de calda para a quantidade do peso do bolo. Se você vai fazer um bolo de 2 kg, eu utilizo 200 ml. Lembrando que é 200 ml para toda a massa, não somente para um disco. Então você divide 200 ml em 3, nesse caso eu tenho 3 discos para utilizar. Então aqui eu vou umedecer, vou fazer uma espiral aqui para umedecer a massa e aí depois eu vou colocar o recheio.
essa calda tá saborizada. Eu utilizei essa pasta saborizante, é da Mega Sabor. Eu utilizei ela, que é o mesmo sabor do meu recheio. Então ela vai harmonizar. Como eu tenho dois tipos de recheio, eu vou umedecer toda a massa do bolo com essa pasta saborizante. Eu fiz uma caldinha neutra, utilizando água e coloquei a proporção de pasta do rótulo. Deixei ferver e agora estou umedecendo a massa. Aqui eu venho fazendo espiral para umedecer e toda a minha massa fica bem úmida. Esses pedacinhos aqui, olha, é da própria pasta, porque contém pedaços de fruta. Então a sensação na hora que o cliente morder vai ser muito mais gostoso, além dessa pasta acabar trazendo sabor na sua massa. Então agora eu vou fazer a montagem do bolo. Aqui eu quero mostrar a textura do recheio. Então eu fiz um recheio aqui utilizando um creme de leite, um leite condensado, 200 gramas de leite em pó e 200 ml de leite. É um recheio de 4 leites e olha a textura que ele fica. Fica um creme, fica bem cremosinho e não fica líquido. Lembrando que todos os recheios que eu utilizo, eles estão em temperatura ambiente. Depois que ele for para a geladeira, ele vai dar uma consistência ainda maior. Eu peguei a mesma base desse recheio e coloquei aqui uma colher de cada pasta saborizante. O meu recheio é de frutas vermelhas, então eu coloquei uma colher e misturei. E olha como ficou a textura e como fica com bastante pedaço. Então essas pastas aqui é muito boa, principalmente para quando a gente não tem a possibilidade de ter a fruta in natura de fácil acesso. Às vezes sai da época e essa pasta saborizante acaba valorizando muito aí o seu produto final. Então agora nós vamos colocar. Para facilitar, eu vou colocar na manga e nós vamos fazer uma espiral aqui colocando o recheio e colocando no bolo. Aqui eu tenho a massa. O que eu vou fazer? Atenção, eu tenho uma geleia que eu vou colocar no recheio. Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, eu vou fazer uma espiral aqui, olha lá. Então eu vou fazendo em toda a minha massa. Para os iniciantes é mais fácil você manter ali a mesma quantidade para que o seu bolo fique uniforme se você utilizar a manga, porque vai sair a mesma quantidade em todo o bolo. Aqui mais um pulo do gato que eu vou dar. Você pode observar, aqui eu não encosto totalmente o meu recheio no cantinho, por quê? Eu vou colocar aqui mais massa, mais recheio, mais massa para finalizar. Então vai acontecer que o peso vai começar a expulsar o meu creme. Para isso não acontecer, eu deixo ali, olha, um pequeno espaço, somente para eu não ter que ficar alisando ali com a faca, tirando o excesso. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero que a hora do corte, essa geleia, ela esteja bem acentuada. Então eu vou fazer aqui, ó, umas covinhas, para que na hora que eu cortar o meu bolo, ele tenha quantidade de geleia. E aqui vai acontecer que vai formar uma barreira. Então essa barreira não vai deixar a minha geleia escorrer e na hora do corte essa geleia vai ficar bem evidente. Com a colher eu pego a minha geleia e aí eu coloco aqui no meio. E aqui nessa outra barreira que eu acabei de fazer. Agora eu vou fazer a montagem da mesma maneira. A parte que ficou ali, a parte de cima do forno, onde criou essa camada aqui mais douradinha, eu vou colocar em contato com o recheio. Lembrando que essa camada ela não tá tostada, ela tá bem fofinha. Se for um bolo todo branco, você pode ter a opção de tirar. Então você tira ou deixa o bolo mais branquinho, mas como vai ficar em contato com a geleia, não vai ter alteração nenhuma se eu colocar essa camada um pouco mais douradinha. Coloco meu bolo aqui e aperto. Eu preciso pressionar para que esse bolo, na hora do corte, ele não saia. Existe corte que quando você corta o bolo vai para um lado, o recheio para o outro. Se você pressionar, o corte vai ficar uniforme. Então você pressiona. Aqui você vem umedecendo com a caldinha, olha, deixando toda a massa úmida. A gente não quer uma massa molhada, a gente só quer umedecer. Essa quantidade já vai ser o suficiente para o seu bolo não desmoronar e agradar todos os clientes. E olha como que a massa fica bem
molhadinha. Agora a gente vai repetir com o recheio de frutas vermelhas, fazendo o mesmo procedimento. Agora que nós já colocamos o recheio, vamos colocar o último disco. Olha, essa massa é uma massa muito boa, olha como que ela é estável e ela é muito saborosa. Aqui vamos colocar, fazer aquele apertinho. E se vocês observou, no início do vídeo o bolo parecia estar baixinho. Essa forma é de 10 centímetros de altura. Então esse bolo aqui, dependendo da decoração, ele vai chegar a 11, 12 centímetros pelo menos. Aqui eu dou aquele aperto, vamos umedecer a massa e aí você vai ter um bolo totalmente retinho. Agora eu vou colocar um plástico filme e levar para gelar por pelo menos 4 horas ou 1 hora no freezer. Porque 1 hora de freezer não vai congelar esse bolo e vai deixar esse bolo estável para que eu possa decorar. Então assim você consegue deixar um bolo totalmente retinho, sem barriga, e você vê que a parte da montagem fica muito simples. Aqui eu já retirei o bolo, acabei de deixar na geladeira, retirei e agora eu vou desenformar para mostrar o resultado para vocês. Passo uma faquinha aqui bem rente na lateral, então eu passo essa faquinha aqui na lateral para soltar o bolo e no prato agora eu vou virar esse bolo. Então eu coloco o meu prato escolhido aqui, centralizo, seguro o prato e viro o bolo. Se o seu bolo virar no prato e não estiver centralizado, é nesse momento que você consegue movimentar o bolo para que ele centralize. E aí você espera o bolo cair. E aí você vai ter esse resultado. Olha como o bolo tá bem retinho. Dá para você verificar aqui, olha, a massa bem umedecida e a camada que nós montamos aqui bem uniforme. Agora que o bolo já saiu assim lindão, bem retinho, você pode assistir outros videozinhos eu fazendo decorações para que você possa se inspirar. Espero que vocês tenham gostado, comenta aqui e siga eu nas redes sociais, que é Bia Mello Confeitaria, aqui no YouTube, Instagram e Facebook. Um beijo e até a próxima!